e a Luiziane Lins também. Bom dia, Marcelo. Cadê a Daphne? Bom dia, Daphne também, tudo bem? E bom dia, Luiziane, tudo bem? Como é que você está? Sua conexão não está muito boa, mas a gente consegue te escutar aqui sim. Bom dia, está tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Estamos te ouvindo. Sim. A imagem está um pouquinho congelada, mas a gente consegue te ouvir. Parabéns aí por fazer parte da missão humanitária para Gaza. Você é orgulho aqui da comunidade 247. É isso aí. Eu quero dizer, Atushi, que com muita alegria, uma honra também, a primeira entrevista ao vivo que eu estou dando aqui do barco. Eu estou quase um mês fora do Brasil e estamos navegando desde o dia 13 de setembro. E a primeira vez, até porque eu deixei para ficar mais perto também do final dessa missão, tendo em vista que a gente faz programa e às vezes tem que ser alterada a programação em função de uma série de coisas, inclusive dos ataques covardes de drone que nós sofremos no último dia 23 de setembro. Então, aí para tudo, aí fica mais um dia aportado, ou então teve que parar um pouco na costa no sul da ilha de Creta, primeiro do lado na costa da Creta, depois no sul da Creta. Então, assim, a previsão, ela não é precisa. Então, eu quero dizer que é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista ao vivo aqui do barco, depois desses dias todos. E é uma honra estar aqui conversando com vocês, com você, com a Daphne, com o Zé Reinaldo e todos aí que estão assistindo o 247. Quem está aqui é o Marcelo Auler. O Zé hoje está chegando de volta da China. O Marcelo Auler está aqui conosco. Oi, Marcelo, tudo bom, querido? Oi, deputada, como vai? Tudo bem? Bom dia, prazer, parabéns pela sua coragem de estar nessa flotilha, que não deixa de ser um ato corajoso, sabendo o que ele espera e que aquele tal do Bibi é capaz de qualquer coisa, porque é um genocida, né? Então, isso. Parabéns pela sua coragem. Orgulho da comunidade. Vou passar para a Daphne aqui. Bom dia para vocês. Valeu. Obrigada, Léo. Bom dia. Deputada, eu queria saudar sua coragem também, deputada Luiziane, 2 vezes prefeita de Fortaleza. Eu queria saber, né, falando dessa coragem, por que a senhora decidiu ir pessoalmente nessa missão da flotilha e nos orgulhar tanto de estar aí representando o Brasil e o Nordeste? Querida Daphne Aston, bom, o que me levou aqui, Daphne? Primeiro, assim, eu sou militante de direitos humanos desde que eu me entendo por gente. Então, assim, eu penso que é fundamental que os direitos da pessoa humana, em comunhão com a natureza, em comunhão com os valores humanitários, eles sejam algo que persiga a nossa existência. Então, sempre aonde eu pude contribuir, né, fui presidente, quando eu fui deputada, eu fui vereadora, fui deputada estadual pelo Ceará, e como deputada estadual, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Já como deputada federal, também tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. E essa tarefa que eu estou agora cumprindo, essa missão humanitária, ela tem muito sentido dentro da minha perspectiva de vida e da minha militância, até porque no ano passado eu fui indicada como representante da América Latina num espaço chamado Liga Internacional Parlamentar por Al-Quds e Palestina. Nós tivemos uma conferência onde mais de 700 parlamentares de todo o mundo participaram. Eu tive a oportunidade de estar presente, de poder me envolver mais com o tema da Palestina. E, a partir daí, sou representante dessa liga e, por isso, também me senti na obrigação, no dever moral, que eu digo que essa questão da Palestina é um dever moral hoje para a nossa existência, para esse momento histórico mundial que nós estamos vivendo e talvez uma das questões mais moralmente importantes no século XXI. Nós aí temos aí essa perspectiva, Daphne, de que é muito importante. E a gente entende, para finalizar essa primeira resposta, que essa jornada de solidariedade internacional por mar, ela até Gaza, né, ela é fundamental, ela é essencial na resistência palestina contra o bloqueio ilegal que se acirrou a partir do ano de 2007. Então, a Global Sumud Flotilla, onde nós estamos participando, essa missão humanitária global, ela, primeiro de tudo, ela é herdeira, é importante deixar isso claro, ela é herdeira
direta de uma tradição de coragem, de luta, de resistência e de desafio civil através do mar. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. E eu me orgulho muito de estar cumprindo essa missão. Não é fácil, não é simples. Eu até quero pedir desculpa, nós estamos ao vivo. Pedir desculpas porque nós estamos num barco pequeno, barco a velas, são 10 pessoas dentro do barco, e sempre tem gente trabalhando, se movimentando, falando, e não sei... Tá ótimo. A gente está escutando muito bem, está muito bom. O Cláudio Garcia mandou aqui um recado para a senhora, através do Superchat. Parabéns, Luiziane Lins. Você me representa, sou eleitor desde a primeira eleição como prefeita de nossa Fortaleza. Muita gente aqui parabenizando. Vai, Marcelo. Tem Obrigada, Cláudia. A Gladys de Ceará está mandando um abraço para a senhora da conterrânea cearense. Muito obrigada, muito obrigada. Para todos os cearenses. Eu tenho muitas perguntas a lhe fazer. Principalmente porque essa flotilha é a maior de todas, é quase uma frota, na verdade, são quase 50 embarcações. Está atualmente amparada por 2 ou 3 navios de guerra para evitar ataques. Estamos curiosos de saber qual é a percepção que vocês estão tendo aí dentro, mas é óbvio que eu não posso deixar de perguntar o que vocês dessa missão de paz viram, pensam e acham do plano apresentado ontem pelo Trump como o plano de negociação de paz em Gaza. Vocês tomaram conhecimento aí em alto mar desta proposta, conseguiram debater e discutir qual a opinião, o que acham desse plano? Bom, Marcelo, obrigado aí pela força. De fato, não é uma tarefa simples, a gente sabe, nós estamos, é bom deixar isso claro, nós estamos a 250 milhas náuticas de Gaza. Aproximadamente, se não tiver parada mais, vai aproximadamente de 1 dia e meio a 2 dias. Então, nós entramos numa faixa que a gente chama de faixa de risco, né? Uma área que já está na faixa da guerra, né? Que Israel normalmente não já intervém. A partir de agora, podemos sofrer intervenção, intercepção a qualquer momento, ou ataque mesmo do exército de Israel. Mas, assim, com relação a isso, eu venho nessa missão, né, como observadora, não faço parte do núcleo central, da direção política que tem essa missão humanitária, né? Na verdade, temos uma direção política que tomou pé de toda essa discussão. Eu posso dar minha opinião pessoal, né, tendo em vista que acho que não é a primeira vez que o governo Trump ele invade, ele desrespeita os valores do povo palestino, como se o fato de estar sob a jurisdição dos Estados Unidos, qualquer coisa que o valha, vai significar paz ou vai significar uma vida melhor para os palestinos. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro é isso, que essa tentativa do Trump, de forma desrespeitosa, de forma jocosa, muitas vezes, como foi feito aí outro dia, eu vi vídeos de inteligência artificial, onde o Trump e o Netanyahu passeiam com as suas esposas por uma faixa de Gaza que está totalmente turística, onde colocam os palestinos dançando com danças havaianas, enfim. E achei muito desrespeitoso tudo isso. Então, eu penso que outras soluções devem ser possíveis. E com relação aos barcos, assim, inicialmente nós tivemos a informação de que a Espanha e 2 barcos também da Turquia estavam conosco. Pelo menos, para dizer a verdade, a noite de ontem foi a noite mais tranquila desde que a gente saiu da ilha do sul da ilha de Creta, onde ficamos ancorados para poder estar em águas gregas, porque o fato de estar nós estamos novamente, já faz 3 dias que nós estamos em águas internacionais novamente, mas a gente permaneceu lá porque tínhamos sofrido no dia anterior ataques de drones, tendo em vista que estávamos em águas internacionais e fomos bombardeados, a frota foi bombardeada por drones
de forma muito covarde. Eu digo muito que é um inimigo que não mostra o rosto, porque ataca à noite, é uma covardia só, ataca à noite e ataca sem mostrar a face, ou seja, ataca através de drones. Então, ontem a gente teve a noite mais calma de todo esse período, mas já estamos de novo apreensivos porque não se sabe se os barcos da Turquia vão permanecer conosco, e nem muito menos o da Espanha. Então, é uma incógnita que nós estamos tentando verificar, e eu estou aguardando que a direção do movimento possa confirmar ou não confirmar isso. Inclusive, eu pedi, como representante da Liga por Al-Quds e Palestina, inclusive que todos os parlamentares, são 17 membros dessa Liga, o Comitê Executivo são 17 membros, e eu solicitei para que cada um, no seu espaço, pudesse pedir aos governos dos países que fazem parte. O presidente da Liga é do Iêmen, e eu pedi que todos eles pedissem aos seus países que dessem proteção para a flotilha, para que a flotilha chegue em Gaza, distribua material humanitário. Como, além de mim, da Liga Parlamentar Internacional, temos também o neto do Mandela, que também está numa das embarcações, partiu da Espanha, ele também faz parte da Liga Internacional Parlamentar, e ele também está navegando, né, em outro barco, não sei exatamente o barco que ele está, mas assim, temos nós dois da Liga por Al-Quds e Palestina. Deputada, eu vi no Instagram um integrante da flotilha falando que teve uma madrugada que eles colocaram, enfim, os israelenses conseguiram entrar aí no sistema de rádio e colocaram 4 horas da manhã Bob Marley para acordar todo mundo e não deixar vocês dormirem. Queria que a senhora contasse um pouco qual foi a experiência assim, que lhe deu mais medo, que a senhora considerou mais perigosa. O que está acontecendo aí que a gente não consegue ver nos noticiários? Às vezes a gente fica sabendo de uma coisa ou de outra aí através das redes sociais, né? Mas o que a senhora podia contar dessa experiência, assim, que a senhora acredita que é uma experiência para ser contada aqui para o nosso público? Não, eu como jornalista, doutora em comunicação e semiótica, eu vou contar essa história, certamente. Eu espero contar essa história, né? Porque é uma experiência, sem dúvida nenhuma, muito rica, porque você imagina, eu vou falar particularmente do meu micro-universo, né? Que é o barco, né? Um barco a velas, pequeno, onde 10 pessoas de nacionalidades diferentes, só eu falo português, eu estou me virando aqui no espanhol, algumas pessoas ajudam aí na tradução para o inglês, e a gente está navegando desde o dia 13 de setembro, confinados no barco, né? Às vezes, quando dá a parada, eu vou para a proa, né? A vontade enorme de dançar, de ouvir música brasileira, de ouvir o som o português, né? Nosso português, e principalmente o cearense. Nós cearenses, nós temos um dialeto próprio que a gente brinca, né? Porque a gente tem umas palavras que só nós entendemos. E a gente, assim, o que mais me assustar, para lhe dizer a verdade, porque medo, eu sempre digo o seguinte, as pessoas perguntam, você não tem medo? Eu digo, todo mundo tem medo. Se o ser humano não tivesse medo, ele não sobreviveria. Então, medo é algo que faz parte da nossa condição humana. Porque se não tivéssemos medo, isso é a questão até da própria lei da sobrevivência. Nós nascemos com um instinto de sobrevivência. Então, o medo é um processo natural. O que eu sempre disse durante os desafios da minha vida, e governar uma cidade como Fortaleza, que eu quero, inclusive, dar um beijo grande no coração de todos os fortalezenses, de todos os cearenses, que estão torcendo, que estão mandando mensagem, que estão sendo muito solidários com esse processo todo, que estão compreendendo o que está acontecendo e a importância de eu estar aqui nessa missão humanitária, inclusive a importância para o Brasil, que eu sou a única deputada federal do Brasil que está nessa missão. Então, isso é uma coisa que me coloca, né, com uma grande responsabilidade, não só perante a mim e ao povo brasileiro, mas também perante todos os 16 brasileiros, acho que agora são 15, né? Tivemos uma pessoa que saiu da missão recentemente, então devemos ser 15 brasileiros aqui que estão espalhados em barcos diferentes, né? Então, Daphne, o que de fato foi mais pesado, duro?
assustador. Foi exatamente à noite. Então, você imagina 2 horas da manhã, você está no meio do Mediterrâneo, num barco a velas, sendo levado a mais ou menos 5 nós de velocidade, 3,5, 4, às vezes 5 no máximo nós de velocidade. Você não vê terra nem de um lado nem de outro, ou seja, absolutamente mar aberto, e você começar a ver... Primeiro você vê uma quantidade enorme de drones sobrevoando a sua cabeça. E, posteriormente, as explosões dos drones no mar, do lado das embarcações. Algumas embarcações, inclusive, foram atingidas pelos drones, né? Então, assim, atingidas tanto com material químico corrosivo e material químico possível, inclusive, de se identificar como algo que também dificulta a respiração, como também alguns explosivos, né, que caíam perto do barco e que a gente ficava sem saber se o próximo seria na própria embarcação. Então, isso daí foi algo assim aterrorizante, tendo em vista que foi a madrugada inteira. Do nosso barco, foram muito mais explosões, mas do nosso barco, nós ouvimos pelo menos 8 explosões próximo. Então, assim, eram explosões que eram intercaladas, ou seja, demorava um pedaço em outro. Isso durou toda a madrugada. Então, assim, a gente amanheceu o dia, foi esperando, torcendo que a luz do sol viesse para poder nos livrar daquele martírio, daquela situação extremamente angustiante, que é você não saber de onde vem o inimigo e como é que ele vai lhe atacar. Nossa, imagino. Diga, deputada, deixa eu lhe fazer uma questão, embora nossos horários estejam batendo aí. A senhora acha que o fato de o presidente Trump ter apresentado ontem esse plano vai fazer com que o Netanyahu aceite melhor essa flotilha e deixe chegar para os palestinos a ajuda humanitária que vocês estão levando, que as outras anteriores ele barrou e proibiu? Marcelo, importante sua pergunta, inclusive porque eu fiz um histórico aqui sobre todas essas iniciativas, principalmente a partir de 2007, quando houve um fechamento mais rígido do bloqueio israelense a Gaza, né? Então, a partir de agosto de 2008, nós tivemos vários movimentos, inicialmente a Free Gaza Movement, que organizou pequenas embarcações, né, que partiram do Chipre e chegaram a Gaza, com em torno de 44 participantes de vários países. A partir daí, também, Israel intensificou a vigilância naval, ou seja, teve uma ampla cobertura internacional naquele momento. Foi uma operação simbólica, mas foi muito importante para chamar a atenção do mundo. Depois, entre 2008 e 2016, entre esses anos, o Free Gaza Movement organizou dezenas de viagens, né? Ou seja, nesse período todo foram cerca de 31 embarcações, antes mesmo dessa Freedom Flotilla Coalition, pequenas outras com dezenas de ativistas, né? Ou seja, com o papel de pressionar politicamente para pôr fim ao bloqueio, ajudando a construir, né, uma visão internacional desse cerco que Gaza vem sofrendo de forma ilegal, né? E tivemos aí em 2010, né, também a Gaza Freedom Flotilla organizou uma outra tentativa no ano de 2010, onde teve dois barcos, um chamava Mavi Marmara, inclusive nós temos um médico aqui do barco, que é turco, ele participou nesse momento dessa embarcação. Esse barco, Mavi Marmara, era um barco grande, tinha 600 ativistas, eram 2 barcos, na verdade, esse tinha 600 ativistas, aliás, eram 6 barcos, nos outros 5 tinham 100. Então, o total eram 700 ativistas, mas em 6 embarcações. O Mavi Marmara foi... foram 9 ativistas e um também morreu com ataque. E esse médico que nós temos aqui no barco, que é turco, ele estava nessa missão, ele teve a oportunidade aqui de contar, ele estava nessa missão e que ele perdeu 10 colegas naquele momento por ataque de Israel. E, por fim, depois disso, tivemos aí
Isso teve uma grande repercussão na época por conta disso, né? Inclusive, em 2016, acabou havendo uma nova reconfiguração da relação Turquia-Israel em função de como foi pesado esse ataque, né? Com essas mortes aí. Em julho de 2011, tivemos também mais a Freedom Flotilla 2, planejada com grande parte, assim, planejada, mas grande parte dela foi impedida, inclusive impedida por alguns portos europeus, ou seja, porque teve uma grande pressão diplomática e medidas de segurança de ações de governos europeus, ou seja, a própria Grécia, naquele momento, proibiu saídas, apenas o navio francês, Dignité, que chegou a aproximar-se antes de ser interceptado nesse momento, em 2011, escoltado ao porto de Ashdod. Enfim, tivemos agora também, aí também em 2015, Freedom Flotilla 3, né, o caso do Marco Mariani, um navio sueco Mariani, teve uma nova tentativa da Freedom Flotilla para poder chegar a Gaza, normalmente uma tentativa frustrada, mas mais uma vez chamou a atenção do mundo sobre a questão humanitária, porque sofre Gaza, principalmente a partir de 2007, com o bloqueio ilegal promovido por Israel. E, inclusive, o que eu acho interessante, eu acho bom, inclusive, colocar isso, que é uma percepção minha, em março de 2024, do ano passado, eu tive na Conferência Internacional de Parlamentares, na Turquia, foi quando eu fui eleita representante da Liga Parlamentar. E uma coisa interessante é que, naquele momento, paralelamente ao encontro que estava tendo lá, tinha o ativismo realizado, né, pela Flotilha da Liberdade, que tinha o brasileiro Thiago Ávila como representante, e eu lembro que a gente se encontrou no centro de Istambul, estava havendo uma manifestação pró-Palestina exatamente no centro de Istambul. E, naquele momento, eu tive a informação de que ia sair uma embarcação, uma flotilha, mas ela correspondia a uma embarcação naquele momento. Até cheguei a sugerir que os deputados que se dispusessem, todos pudessem ir para a partida dessa flotilha, enfim. Acabou que isso não foi encaminhado e acabou também que eu soube que naquele momento o país que tinha dado, que eu não recordo qual, mas o país que tinha cedido a bandeira para que a embarcação navegasse, que é uma coisa também que eu aprendi nesse processo, é que para que um navio possa percorrer as águas internacionais, ele precisa ter uma bandeira de país. Uma bandeira de um país. E na época, o país que tinha dado a bandeira para aquela embarcação sair, o país retirou a bandeira. Então, sequer a flotilha, que era uma embarcação, ela conseguiu navegar, ela nem saiu. Isso faz um pouco mais, 1 ano e meio, mais ou menos. Então, você tem uma mudança que é significativa, isso é uma percepção minha, claro, eu estou falando aqui pela minha compreensão política, pela minha percepção, que, assim, se você imaginar que 1 ano e meio atrás, da Turquia, uma embarcação não conseguiu sair, porque a pressão de Israel fez com que a bandeira do barco fosse retirada, você tem 1 ano e meio depois, 50 embarcações com bandeiras de países, esse que nós estamos navegando, que é o Grand Blue, Grande Blue, porque é italiano, é Grande Blue mesmo, a forma que é escrito. O Grande Blue, que é a embarcação que nós estamos, ela está navegando sob a bandeira da Polônia. Então, você imaginar que tem 50 embarcações com bandeiras de países e que nós não tivemos... quem saiu de Barcelona e parou na Tunísia até sofreu o que chamamos de embargo burocrático, que é quando o país ele coloca entraves do ponto de vista burocrático, o tempo inteiro fiscalização de passaporte para poder dificultar a saída. Mas mesmo com isso, nós não tivemos efetivamente, por exemplo, na Grécia, onde estávamos aportados, a Polícia Marítima grega foi de barco em barco, pedindo os passaportes e tal, mas a gente não teve efetivamente um bloqueio burocrático efetivo, né, pelo menos nesses portos europeus onde a gente aportou, onde a gente embarcou. Então, isso, para mim, significa um avanço significativo, porque imaginar que há 1 ano e meio atrás, um barco saindo da Turquia, que também tem restrições ao regime sionista de Israel, mas mesmo assim não conseguiu sair uma. Nós temos 50 que estão navegando nesse momento em águas internacionais rumo a Gaza.
a 250 milhas, ou seja, nós já estamos numa área de guerra, nós já estamos numa área perigosa e a gente espera que vocês fiquem ligados, porque a qualquer momento a gente pode sofrer ataques ou interceptações pelo exército israelense. Estamos ligados, sim, estamos ligados em vocês, acompanhando, torcendo muito, muito mesmo, e só nos orgulha a presença da senhora aí nessa flotilha. Pra gente e dos outros brasileiros, e dos outros 15 brasileiros. Só um momentinho, Marcelo. Eu queria que a senhora falasse, a senhora falou dessa mudança, né? A gente está vendo aí o Netanyahu cada vez mais isolado. Como é que a senhora acha que essa missão, essa específica, né, da SAMUD, pode mudar e ajudar a mudar a opinião das pessoas sobre esse conflito? E o que a senhora gostaria de deixar aqui como mensagem para a gente encerrar? E já agradecendo a sua presença aqui. Olha, eu penso que essa questão, eu penso que foi muito importante o posicionamento do presidente Lula. O Lula foi o primeiro presidente do mundo a caracterizar como genocídio o que estava acontecendo em Gaza. Inclusive, ele chegou a fazer comparação com o Holocausto. Isso gerou uma reação muito dura de Israel, que significou, naquele momento, a retirada do embaixador de Israel do Brasil e a retirada do embaixador do Brasil de Israel. Permaneceram as embaixadas, mas os embaixadores foram retirados. Mas muito me orgulha o fato de que o presidente Lula, na abertura da Assembleia Geral da ONU, ele vai e reafirma a sua posição. E o mais importante, mais de 130 países, pela primeira vez na história, reconhecem o Estado palestino, a importância de se criar o Estado palestino. E, ao mesmo tempo, se retiram no momento em que Netanyahu vai falar. Então, isso, para mim, é uma mudança de percepção política muito importante. Né? São pequenos passos que estão sendo dados que significam, na história, processos que caminham. Né? Porque se não fossem essas iniciativas, se não fosse essa ousadia, né? E eu quero dizer que, reforçando aí, Marcelo, que todos os 15 brasileiros presentes nessa missão estão de parabéns, porque todos, nos seus espaços, estão dando tudo de si. A gente tem aqui um grupo muito bem organizado e estruturado pela organização da missão, que está aqui, e outros que estão em terra. A gente tem tido uma sintonia muito importante. Os brasileiros é uma das delegações mais organizadas, e essa turma está fazendo a diferença. Pode ter certeza que os brasileiros todos estão fazendo uma grande diferença aqui nessa missão. E são muitos, né? São 15 brasileiros. É importante a gente deixar isso claro, né? Em alguns momentos nós tivemos uma representação pequena, às vezes só o Tiago presente nas embarcações, e agora ele conseguiu articular, conseguiu mobilizar, e conseguimos aqui estar em 15 brasileiros, e eu fico muito orgulhosa de estar participando desse momento histórico mundial. Muito bem, muito obrigada, deputada. Obrigada, Marcelo, por ter me acompanhado aqui nessa entrevista. Olha, muito boa sorte. E muito a senhora volte, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente, viu? Tá, Daphne, eu quero deixar isso aqui, assim, se a partir de, assim, no momento que a gente tiver intercepção, é muito importante que o povo brasileiro, cada um do seu espaço, cada um do seu estado, cada um de onde estiver, possa pressionar para que a gente volte em paz para o Brasil. É muito importante. Eu, particularmente, vou até o último momento tentar voltar com todos os brasileiros, ou seja, quando todos os brasileiros estiverem com garantia de retornar, caso seja esse o destino, caso a gente não consiga chegar em Gaza. Agora a gente está com esperança no coração, é importante dizer isso, né? Mas, assim, se não sofremos ataque, se for interceptado o barco ou qualquer coisa desse tipo, é muito importante a pressão para que os 15 brasileiros cheguem em paz de volta ao Brasil. Eu deixei um beijo bem grande, Daphne, para você, para o Marcelo, para o Leonardo Atush, para todos aqueles e aquelas que estão torcendo e que tenho certeza que têm uma visão e uma compreensão política sobre a importância desse momento histórico e dessa missão da Global SAMUD Flotilla. Obrigada, deputada. Valéria Guerra. Obrigado. Aqui de parabéns, Luiziane Lins. E a Carla agradece por manter a nossa humanidade, que vocês voltem seguros. Obrigada, deputada. Obrigada, Marcelo. Grande abraço. Obrigado. Tudo bom.